Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição da série de entrevistas com os novos diretores e vice-diretores eleitos pelas unidades universitárias neste segundo semestre de 2020. E hoje nós vamos conversar com as professoras que vão estar à frente da FFC, a Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília, na gestão 2020-2024. A diretora, a professora Cláudia Regina Mosca Girotto, a quem eu agradeço pela participação com a gente. Professora Cláudia. Eu agradeço o convite e a oportunidade de nos apresentarmos à comunidade unespiana. E também está com a gente a vice-diretora, professora Ana Cláudia Vieira Cardoso. Professora Ana Cláudia, também muito obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversarmos com a comunidade unespiana. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, professoras, eu gostaria que vocês, neste primeiro momento, falassem um pouco mais sobre vocês, se apresentassem para a nossa comunidade unespiana, sobre a formação de vocês, a área de atuação de vocês dentro da universidade. Eu ingressei na Faculdade de Filosofia e Ciências, inicialmente no curso de Ciências Sociais. Depois de um tempo, eu cursei concomitantemente o curso de Fonoaudiologia, no qual eu me graduei. Cursei também o mestrado, o doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências e ingressei no corpo docente, por onde eu atuei cerca de 2 décadas no Departamento de Educação Especial. Atualmente eu integro o Departamento de Educação e Desenvolvimento Humano, também atuo em programas de pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências e no de Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Em relação às minhas pesquisas, projetos e ações, estão circunscritas principalmente no campo das políticas públicas intersetoriais em saúde e educação, as políticas públicas inclusivas e a desmedicalização da educação. Bom, eu sou graduada em Fonoaudiologia pela Universidade do Sagrado Coração, de Bauru, e o meu ingresso na Unesp de Marília, na FFC especificamente, se deu aproximadamente 27 anos atrás, quando eu prestei concurso para a disciplina de avaliação audiológica, né, que é sob minha responsabilidade até hoje, né, e estágio supervisionado de audiologia clínica. E concomitante, né, a minha entrada na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Campus de Marília, no Departamento de Fonoaudiologia, eu ingressei no mestrado, né, na Universidade Federal de São Paulo, e posteriormente eu concluí o doutorado nessa mesma instituição. Ingressei na pós-graduação, no programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências em 2014, né, que eu fui credenciada no programa, e antes a minha participação era como colaboradora. E a minha área de atuação, né, minhas pesquisas e até os meus projetos são mais voltados para avaliação audiológica infantil, numa modalidade mais comportamental, triagem auditiva em escolares e processamento auditivo central na sua interface com os transtornos de linguagem e aprendizagem. Então, é o que eu tenho trabalhado mais fortemente nestes últimos anos. Para a gente falar um pouco agora, professoras, sobre o nome da chapa de vocês, que vocês escolheram para esse pleito aí em Marília, que é Diálogo e Integração. O porquê desse nome? Como que essas duas palavras, diálogo e integração, vão nortear o trabalho de vocês ao longo dessa gestão de 4 anos? Nós já temos, em nossa experiência como docentes, pesquisadoras, a adoção de práticas metodológicas colaborativas, que por si só já demandam, né, diálogo e integração entre áreas, entre profissionais, entre campos de conhecimento. Então, isso já era algo assim que fortemente nos incentivou, inclusive nessa parceria. E nós também tivemos oportunidade de realizar um pré-diagnóstico junto à nossa comunidade, justamente para o levantamento das principais demandas, as principais dificuldades, as possíveis soluções que a nossa comunidade apontava para que nós pudéssemos impulsionar um maior e melhor desenvolvimento da nossa unidade.
E foi muito interessante porque as demandas, as dificuldades, elas calharam exatamente com essa proposta que a gente tinha de centrar, né, a construção dos rumos da nossa FFC, não só para os próximos 4 anos, mas para o futuro, centrado justamente no diálogo como mote para essa construção coletiva. A integração, ela também surgiu desse pré-diagnóstico, nós acompanhamos bem quais são as condições, né, inclusive as mais recentes, em relação às nossas condições trabalhistas, às nossas condições salariais, às nossas condições de trabalho, e agravado pela crise sanitária, né, nós tivemos um contexto, e estamos enfrentando ainda, né, um contexto bastante problemático e desafiante. E isso é natural, as pessoas tendem também a se desmotivarem, todas essas ações e desafios aos quais, né, nós nos colocamos de enfrentarmos o teletrabalho, nos reorganizarmos em relação às nossas práticas, tudo isso gerou também um sentimento na nossa comunidade de necessidade de maior união, de maior integração, de resgate mesmo, vamos dizer assim, do pertencimento. Então, eu acho que é assim, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, se nós pudermos, né, tirar um lado positivo, é que essa união, ela tem possibilitado não só para esse momento inicial de proposição do nosso plano de gestão, essa possibilidade dialógica e de darmos mesmo espaços de voz e escuta, porque nós somos uma comunidade, né, uma comunidade formada por servidores e estudantes, e nós temos que abraçar a comunidade como um coletivo. Né? É óbvio, haverão momentos que a gestão estará sozinha, mais solitária, mas a gestão que se coloca como, tendo como mote, né, o diálogo e as práticas colaborativas, ela precisa se dispor também a esse diálogo e a viabilizar essa maior participação. Então, a gente está muito confiante na nossa comunidade. A gente sabe que nós vamos poder contar com o apoio dessa comunidade, é uma comunidade muito resiliente, muito lutadora, a gente está sempre muito firme, né, tocando adiante nossos desafios, nossos compromissos, e a gente fez, então, o uso e a opção pelo diálogo e integração, porque a gente quer marcar justamente, desde o início da proposição da nossa chapa, até a construção conjunta das nossas ações, das nossas metas, para a gente alcançar a FFC que a gente sonha, que a gente deseja oferecer também para a sociedade. Você citou aí, professora, a questão da pandemia do novo coronavírus, que a gente sabe que no Brasil e em todo o mundo ela afetou muito a vida de todas as pessoas, de todas as profissões, e na universidade não foi diferente. Você falou do teletrabalho, por exemplo. E vocês e as atividades presenciais neste momento na universidade ainda, em sua maioria, não estão ocorrendo, né? Estão ocorrendo de maneira virtual, de maneira remota. Como que vai ser, professoras, este início de gestão de vocês, tentando planejar o retorno da vida da universidade com atividades presenciais, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com essa questão do novo coronavírus, que ainda é um fato, né, que afeta bastante a nossa sociedade? Então, né, Júlio, neste momento a gente está iniciando, né, nossa gestão essa semana e, coincidentemente, nós temos 3 cursos da saúde aqui no nosso campo, né, e as atividades do 4º ano de fisioterapia estão se iniciando presencial, né, exatamente nesta semana. Mas, assim, o que tem sido feito? Né, tem sido feito um plano de retomada, seguindo todas as orientações, né, do Comitê Covid local, do Comitê Covid central, das diretrizes do Estado de São Paulo e da Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos entendendo que vai funcionar mais ou menos como um plano piloto, né, de como é essa retomada com um número menor de alunos, com um número menor de pacientes, e a gente vai estar acompanhando isso semanalmente para ver como se dá, tá? Mas é bem importante a gente ressaltar que a gente tem um centro especializado em reabilitação, que é a nossa unidade auxiliar, e estes atendimentos foram suspensos por um período de 1 mês. Então, assim, a gente suspendeu as atividades em março, nós nos reorganizamos, né, que nós temos
a professora Cristiane Pedroni, que é a supervisora da unidade auxiliar, com os servidores técnicos e administrativos, e aí os que tinham condições já retomaram as atividades, alguns estão trabalhando em teleatendimento desde o mês de maio, e a gente faz dispensação de aparelhos de audição, né, aparelhos de amplificação sonora individual. E a gente tem um credenciamento pelo Ministério da Saúde. Então, essas atividades não puderam ser suspensas, né? Então, depois de um mês, a gente se organizou de uma forma, né, com os EPIs e tudo mais. Então, consultas médicas de otorrino e de neuro, os atendimentos na área específica de avaliação audiológica e dispensação das próteses auditivas não pararam. Então, as aulas pararam, mas essas atividades não pararam, né? A gente assumiu o ensino remoto, mas essas atividades já têm acontecido aqui na nossa unidade. E aí, especificamente, né, eu vou falar primeiro e depois a Cláudia complementa, em relação à questão do ensino remoto, que vocês nos perguntaram também, aconteceu da seguinte forma, né? No primeiro semestre, eu sou responsável por 4 estágios. Então, na área de saúde, os estágios, para serem complementados, eles têm que ser, a carga horária deles tem que ser presencial. Mas os nossos conselhos deram uma abertura da que a gente fizesse 20% dessa carga, 30% dessa carga horária de forma remota. Então, eu trabalhei com os alunos, né, assim que tivemos autorização, então a gente cumprimos uma parte dessa carga de forma remota, né, e a experiência foi muito boa, apesar de desafiadora, que eu nunca tinha trabalhado com essas tecnologias, né, e a gente está aprendendo dia a dia. Agora, iniciei o segundo semestre, com uma sala maior, e a gente está fazendo os ajustes necessários. E eu acho que seria importante a Cláudia contar um pouquinho da experiência dela. Então, como eu atuo no curso de pedagogia, né, na área mais da educação, e leciono as disciplinas relacionadas às políticas públicas e inclusivas, então minha carga horária ela foi mais teórica e nem por isso, né, também não desafiadora, né, então também já tinha uma experiência com algumas tecnologias e já usava, inclusive, como suporte para a minha disciplina presencial desde o ano anterior, então foi um pouco mais tranquilo no sentido da logística, né? Mas eu considerei uma experiência muito importante, principalmente em relação à devolutiva dos meus alunos, a disciplina que eu pude desenvolver na perspectiva do ensino emergencial, ela contou com praticamente toda a totalidade dos alunos, com exceção de um que acabou trancando, mas em razão de ter conseguido um vínculo empregatício, né, e não por evasão, enfim, relacionada às questões da pandemia propriamente ditas. Foi muito desafiante no sentido de que a cada dia você precisava estar ali, se fortalecendo e também buscando fortalecer os seus estudantes nesse enfrentamento. Eu fico até um pouco emocionada porque não é fácil, né? Superar todo esse momento, essa carga também, né, que a gente tem vivido, mas é isso, estamos todos da Unesp buscando enfrentar essas questões e juntos, o que é mais importante. Aqui no campus de Marília, especificamente, sempre que eu falo dos meus alunos, eu vou me emocionar, viu, gente? É uma coisa, assim, quando a gente fala de filho, né? Mas aqui em Marília, por exemplo, nós temos, assim, cada curso pôde ter a definição dos seus próprios critérios, né, de acompanhamento também dessas ações. Então, os cursos, eles definiram o tempo e o período de fazer esse acompanhamento, de ter o retorno dos alunos, né. Nós ainda estamos fazendo um levantamento dos índices de evasão, e isso vai ser necessário até para a gente pensar em medidas, né, para combater isso, dentro daquilo, obviamente, que estiver no nosso alcance, aquilo que não estiver e depender de outras instâncias, obviamente, nós também vamos buscar, né, esse apoio, mas entendendo que é emergencial, que assim que possível, né, nós pretendemos retomar com todos os cuidados. A Unesp, ela tem tido um trabalho exemplar,
em relação às orientações, né, principalmente do Comitê Covid Central. Nós também temos a sorte de contarmos com um Comitê Covid local extremamente ativo, responsável. Então, a gente tem feito tudo absolutamente dentro daquilo que é preconizado pelos comitês, pela Unesp, pela Organização Mundial de Saúde, pelas sociedades científicas e conselhos que regem as normativas dos nossos cursos de graduação. E o mais importante nesse momento é entender que a gente precisa priorizar e cuidar das vidas, né, da nossa comunidade. Então, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, certamente a gente vai empreender todos os esforços para que a gente possa não só enfrentar os momentos que estão aí, são muitos desafios e incertezas a cada momento, né? Dependendo de como se dá o desenvolvimento da pandemia, a gente ora recua, ora avança, mas sempre muito atentas a todas essas normativas. Além dessa questão da saúde, né, professora, que vocês abordaram aí sobre as dificuldades de lidar com isso, a gente já passa para as questões financeiras, né, para as questões econômicas, que é um tópico que vocês abordam logo ali no início do plano de gestão de vocês. A gente sabe que essas questões impactam diretamente na universidade também, com diminuição de número de bolsas, projetos de extensão sem o devido apoio financeiro e também o déficit no quadro funcional. Vocês acreditam que, além dessa questão da saúde, a parte econômica vai ser o grande desafio de vocês nessa gestão? Olha, eu penso que a parte econômica ela é um desafio para a Unesp toda, né? Nós estamos enfrentando uma crise sanitária que também agrava, de certo modo, a nossa crise econômica, porque a gente também conta com uma série de necessidades para essa logística, né, de enfrentamento da pandemia. Mas, para além da crise econômica que vivemos enquanto sociedade, né, é óbvio que a gente espera que essa crescente retomada da arrecadação no estado de São Paulo, pelo menos é o que a gente tem observado, né, apesar de toda a crise ocorreu, a gente espera que impacte positivamente no repasse às universidades, esperamos também que tão logo possível, né, sejam retomadas as contratações com a quantidade e a velocidade que a gente deseja. Sabemos que temos impedimentos, inclusive legais, né, para essa retomada da política de contratação. A gente tem uma legislação específica, que é a 173 de 2020, que impede a realização de qualquer concurso, de qualquer contratação até dezembro de 2021. Nós também temos, né, para além desse enfrentamento da questão econômica, outros enfrentamentos tão relevantes quanto, né? Nós também vivemos um momento de fragilização das políticas científicas e a cada dia também enfrentamos aí as tentativas de fragilização da importância da universidade pública. Então, são vários fatores, né, que estão aí associados e que se colocam como desafios para toda e qualquer gestão, quer seja as que estão iniciando, como a nossa, quer as que já estão em andamento, mas a gente espera que a Unesp ela possa envidar esforços junto ao governo do estado para buscar retomar essas possibilidades de contratação, de reposição, de ampliação, né, das nossas ações de permanência estudantil. É mais do que urgente retomarmos as políticas inclusivas como política de Estado. A Unesp ela já conseguiu um grande feito, nós já atendemos, né, os 50% da reserva de vagas para as cotas, né, e isso já é uma contribuição extremamente importante da Unesp para a sociedade, e a gente precisa que o governo do estado assuma, né, uma contrapartida maior, no sentido de viabilizar todas essas ações como política de estado realmente. No que tange aqui a nossa gestão, nós temos como compreensão que as políticas inclusivas, elas precisam estar associadas ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, pensar numa política de permanência é pensar numa política de permanência para todos os nossos estudantes, quer sejam de graduação, quer sejam de pós-graduação, e em todas as atividades fim, quer sejam de ensino, de pesquisa e de extensão. A gente entende que
Obviamente não é fácil, é oneroso, mas a gente precisa partir dessa construção para que em algum momento, em algum tempo, a gente possa dar concretude a essas ações. Falando agora um pouco mais, então, do plano de gestão de vocês, no ensino de graduação e de pós-graduação, uma das ideias é incentivar uma aproximação maior entre essas duas áreas de ensino. Como fazer isso na prática, professoras? E com quais objetivos? O que traria de bom para os alunos, para os docentes, essa aproximação entre as duas áreas? Bom, eu penso que, acima de tudo, né, nós objetivamos cada vez mais o ensino de qualidade, né? Quanto mais nós pudermos favorecer essa articulação, essa aproximação, tanto mais isso vai impactar na formação profissional, né, e humana, inclusive, desses alunos. No sentido de viabilizarmos essa maior articulação, nossa pretensão é, em conjunto com todos os envolvidos, né, nessas dimensões de ensino de graduação e de pós-graduação, que protagonizam essas dimensões, que nós possamos construir juntos uma política institucional de articulação entre graduação e pós-graduação. Numa perspectiva mais prática, né, para citar algumas ações, por exemplo, viabilizar uma maior contribuição dos nossos pós-graduandos diretamente na formação dos nossos graduandos, ainda que a Unesp, em certa medida, já viabilize, né? Mas fortalecer um pouco mais essas ações. Favorecer também a participação maior dos nossos graduandos junto aos grupos de pesquisa, junto às equipes de pesquisa, para que eles possam, quanto mais cedo, né, vivenciar essas possibilidades na sua formação e em articulação, já entendendo o que pode ser uma articulação em redes de pesquisa, em redes de intersecções, né, entre áreas, apenas para mencionar algumas. Mas a gente entende que sem a parceria, sem a expertise, sem o apoio, o envolvimento daqueles que protagonizam essas dimensões, isso não seria viabilizado. Então, há que se ter um esforço conjunto entre estudantes, professores, os nossos colegas que dão o suporte técnico, né, na nossa unidade para ensino de graduação e de pós, e todos, né, vinculados à nossa Comissão Permanente de Ensino, que é a instância que congrega aí essas ações dessas duas dimensões. A gente tem bastante, assim, expectativa que possamos viabilizar isso, inclusive pensando em conjunto com os colegas, coordenadores, os conselhos dos cursos de pós-graduação, possibilidades, né, de favorecer a permanência, inclusive, dos nossos alunos na universidade, depois alcançando aí o nível da pós-graduação. Então, a gente espera também que a nossa comunidade, ela se coloque para essa luta, para a constituição dessa política institucional. Já temos muitas ações, mas ações mais pontuais, e a gente entende que isso precisa ser tratado do ponto de vista, né, da perspectiva de uma política institucional. Com certeza. E em falar em política institucional, vocês falam também no plano de governo de vocês em tentar fomentar mais as parcerias com outros setores da sociedade, outros setores públicos, da sociedade civil também. Vocês acreditam que esse seja um caminho que possa ajudar, de repente, a Unesp, a unidade de vocês, a driblar um pouco essas questões econômicas que tanto impactam no dia a dia? Júlio, então, aqui nós temos uma excelente demonstração de como isso pode ser possível e viável, tá? Na nossa unidade auxiliar, a gente tem parcerias e convênios com a Secretaria Municipal de Saúde de Marília, né, que é já de uma parceria antiga de muitos anos, e mais recente, no final de 2016, nós fomos credenciados como centro especializado em reabilitação 2. O que isso significa? Que nós fomos credenciados para fazer reabilitação auditiva e física, né, como eu já até citei anteriormente, que a gente faz avaliação audiológica e dispensação de aparelhos de amplificação sonora individual para Marília e para a região, que a nossa área de abrangência é de 62 municípios. Então, a gente tem essa parceria e que nós temos, em média, um recurso em torno de R$130 mil mês, né,
que vem proveniente desse convênio. E isso é muito importante, né, porque a gente compra os aparelhos, faz a doação e esse dinheiro é revertido para a unidade auxiliar. Sem esse recurso, atualmente, a gente não teria nem como estar sobrevivendo, porque no orçamento participativo, o que é destinado para unidade auxiliar é aproximadamente R$ 1.000 e poucos por mês. Então, para a sobrevivência da unidade, sem esse recurso, né, proveniente dessas parcerias e convênios, não seria possível. E eu acho que também é bastante importante ressaltar a importância de convênios dessa monta, que nós concorremos a um edital do Ministério da Saúde e nós conseguimos R$ 1 milhão para comprar equipamentos que estão sendo revertidos para o centro. Então, estamos trocando os equipamentos da saúde auditiva, comprando computadores, equipando as questões referentes à saúde física. Então, essa constante renovação é possível graças a esses convênios, parcerias e editais que concorremos. Então, a nossa expectativa é tornar realidade para as outras áreas de atuação da FFC também, né? Porque existem editais especiais e uma outra expectativa nossa é conversar com as prefeituras, né, dos municípios que a gente faz esse serviço, e que às vezes desconhecem que o paciente deles estão vindo aqui para Marília para ser atendido na Unesp. Então, o nosso objetivo é esse. E também, né, dentro das possibilidades do que é legal, de pessoas que são a favor da universidade pública, por que não parcerias privadas? Né? Então, eu acho que é uma busca que a gente vai fazer e talvez tentar conseguir, né, esses recursos para melhorar a qualidade da nossa universidade. Eu queria complementar o seguinte: nós também temos aqui em Marília e região um polo, né, com possibilidades para inserção de ações de ensino, de pesquisa e extensão nesse polo. Então, nós temos, por exemplo, cursos que os nossos alunos eles poderiam ampliar suas possibilidades de estágio, de ações, né, dessa natureza. Então, quando a Ana se refere a essas parcerias, é principalmente dentro dessa perspectiva, né, de viabilizar a maior inserção de algumas das nossas práticas acadêmicas também em Marília e região. A Faculdade de Filosofia e Ciências, ela já tem uma tradição muito grande em relação à sua inserção nesse contexto regional, né? Mas, como a Ana bem mencionou, a gente quer muito fortalecer e ampliar essa inserção. E uma das ações, né, que nós pretendemos, dentro dessa perspectiva de maior aproximação, é também abrir a universidade para que essas pessoas, para que esses setores, para que essas ações, elas também possam vir até nós e que nós possamos acolher essas ações, obviamente resguardando, né, a isonomia física, intelectual e cultural da universidade, que isso é algo que a gente não pode prescindir. Agora, professoras, a gente sabe que, infelizmente, a área de ciências humanas e das ciências sociais, elas são menos valorizadas dentro do universo acadêmico, dentro do universo científico. E aí, na faculdade, na unidade de Marília, a gente tem essas áreas. Como que vocês pretendem atuar para tentar mudar um pouco esse panorama, tentar dar um pouco mais de suporte também para as pesquisas, para os projetos dessas áreas? Infelizmente, né, essa desvalorização das ciências humanas, ela é histórica, né, e nós bem sabemos que mais recentemente isso se agravou. Nós pudemos constatar inúmeras tentativas, né, por exemplo, a supressão de disciplinas do currículo escolar, né, nacional, estadual, de disciplinas dos campos, das áreas de ciências humanas. Além de tudo que nós vemos em relação a contexto e mercado de trabalho, a questão da valorização das profissões relacionadas a essas áreas, as questões salariais, por exemplo, em termos, né, de comparação com outras profissões,
mas a gente também tem a compreensão da grande importância das ciências humanas, não só para a formação de todas as profissões, mas também para a formação humana. Então, a gente pretende também empreender junto aos colegas, né, que têm a expertise, que já atuam nessa área, também política institucional de fortalecimento das nossas ações. Veja que estou sempre me reportando a isso, porque nós temos a compreensão de que se trata de uma construção coletiva, porque não é só um enfrentamento do contexto externo, mas é um enfrentamento, inclusive, no contexto interno da própria Unesp, no contexto das agências de fomento, enfim, há toda aí uma circunstância de variáveis, né, que com o tempo vem fragilizando cada vez mais as ciências humanas. Eu penso que uma das demandas que a comunidade acadêmica como um todo, né, dentro da Unesp, precisa abraçar não só as unidades que têm cursos específicos, mas toda a Unesp, dada a importância das ciências humanas na nossa formação. Então, a gente espera também com os colegas que têm essa expertise, buscar fortalecer essas áreas atreladas, né, a todas essas ações aqui que nós comentamos. Então, por exemplo, nós temos uma região que nós impactamos com nossas ações em 62 municípios, para você ter uma ideia. Mais diretamente em alguns com ações da saúde, mais diretamente em alguns com ações da educação, com ações das ciências sociais aplicadas, enfim, mas é uma área grande que a gente impacta, né? E como a Ana bem ressaltou, nem sempre todos têm ciência desse impacto. Então, nós atendemos Marília e região com um número grande de vagas de ensino de graduação. Então, esse já por si só, já é uma contrapartida muito grande da FFC aqui para essa região na qual nos localizamos, né? Nós temos a possibilidade, nessa aproximação, vinculada a essa política de maior aproximação com a sociedade, e especialmente com a nossa região, de buscarmos também, identificarmos as demandas dessa região, inserirmos e articularmos as pesquisas, né, das áreas de ciências humanas. As ciências humanas são fundamentais para proposição, elaboração, operacionalização de políticas públicas, né, essencialmente fundamentais. Então, eu penso que tem muitas ações que nós possamos adotar para esse fortalecimento, para essa maior valorização. Mas essa não é uma luta só da unidade de Marília. A maior valorização das ciências humanas, ela precisa ser encampada pela Unesp, por todas as universidades públicas, né, porque é uma luta pela formação humana, pela formação da nossa sociedade. Então, isso precisa, sim, ser bastante valorizado e, ao mesmo tempo, precisamos também construir caminhos e ações para que a própria sociedade tome consciência dessa importância e desse papel, né? Então, eu penso que é sempre uma construção coletiva, uma construção conjunta, mas também não é uma construção só nossa, ela precisa ser abraçada por toda a Unesp. Com certeza, professora. Bom, nós vamos agora para uma rápida pausa e no próximo bloco nós vamos saber o que as novas gestoras da FFC planejam em relação à internacionalização, aos projetos de extensão e à permanência estudantil. Não saia daí. Estamos de volta para conhecer mais sobre as propostas da nova diretoria da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília. Conversam com a gente a diretora Cláudia Mosca Girotto e também a vice-diretora, professora Ana Cláudia Vieira. Professoras, para a gente passar então para a questão da internacionalização, que é um tema bastante importante dentro da universidade, dentro da nossa Unesp. Vocês falam na questão de fortalecer a internacionalização. Como fazer isso na prática? Como que essa internacionalização pode favorecer os programas de pós-graduação da FFC? Então, né, a gente pensa que é muito importante para a nossa universidade a questão da internacionalização, porque dá uma oportunidade para os nossos alunos de conhecer realidades diferentes, né? Mas a gente também entende que é muito importante que esses programas estejam disponíveis para os nossos alunos de graduação também, né? De que forma que a gente pode melhorar essas condições? Promovendo o Centro de Línguas, né, que aqui em Marília a gente tinha e agora quase está extinto, mas com essas questões da pandemia, a gente pode fazer parcerias,
né, e ter aulas remotas. Então, algumas coisas eu acho que, né, vieram o lado bom, né, se a gente pode dizer dessa forma, é que a gente pode trabalhar de formas diferentes, promover mais convênios e parcerias com áreas afins da FFC com universidades co-irmãs no exterior, e além disso, fortalecer os vínculos com os professores internacionais nas nossas áreas de atuação e a inserção dos nossos alunos em grupos de estudo. Particularmente, né, aqui em casa eu tive a oportunidade minha filha é unespiana, acabou de se formar em engenharia de produção pela Unesp de Bauru, e ela, enquanto cursava a graduação, ela teve a oportunidade de participar daquele edital da Brafitec, né, que a engenharia promove para os alunos, e ela ficou um ano na França. Então, assim, eu acho que foi uma experiência riquíssima, né, porque ela foi por uma faculdade de engenharia de inovação, e foi um salto muito grande na vida profissional dela, né, e enquanto aluno de graduação, e a oportunidade disso. E eu também, particularmente, eu tive uma aluna que fez o Ciências Sem Fronteira, ela ficou 1 ano e meio nos Estados Unidos, aí ela retornou, terminou o curso de fonoaudiologia, foi até me orientando de mestrado, ela mesma buscou parcerias internacionais, ela conseguiu uma bolsa pelo governo canadense, ficou 6 meses no Canadá. Então, eu acho que para o profissional é muito importante essas experiências, e afinar esses vínculos e aumentar as oportunidades dos nossos alunos. Só que assim, a gente tem que estar muito ciente que para isso a gente tem que ter o apoio do governo federal, com a bolsa, né, porque senão é impossível para esse nosso aluno, ainda mais que a gente já falou anteriormente, onde 50% dos alunos da Unesp são provenientes de escolas públicas e das cotas, oportunizar. Então, a gente tem que ter esse apoio, tem que ter mais bolsas de estudo para que a gente consiga oportunizar a esse aluno a chance de ter essa vivência. No plano de gestão de vocês também falam em dar mais visibilidade para tudo o que acontece dentro da FFC, né? Para as pesquisas, para os projetos de extensão, para as produções científicas. Como que vocês enxergam o papel da comunicação entre a Unesp e a sociedade? Qual é a importância dessa comunicação? Bom, a gente entende que isso é algo imprescindível, né? A universidade, ela é viabilizada pela sociedade, e a sociedade, ela precisa ter essa contrapartida da universidade. Então, é uma parceria, vamos dizer assim, né? E Marília, como eu havia mencionado anteriormente, já tem uma larga tradição em relação às ações extensionistas, ao suporte, inclusive, a muitas políticas públicas na região, e a gente entende que, muitas vezes, né, essas ações, elas acabam ficando invisibilizadas no nosso dia a dia. Nós temos muitas coisas para dar conta, enfim, com a precarização das nossas condições de trabalho, com a falta de professores, a cada vez mais a gente vai se ocupando, né, de mais ações, e por vezes isso vai acabando sendo invisibilizado, a sociedade não vai tendo ciência, vamos dizer assim, tão rapidamente quanto as coisas vão ocorrendo, né? Então a gente pretende, e já está em andamento, inclusive as discussões, propor também uma política institucional de comunicação e informação. Hoje a gente entende que é fundamental que haja uma profissionalização dessa política de comunicação. Claro que todos nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, a própria Unesp já tem também uma logística muito importante, como a iniciativa, né, que vocês têm aqui, por exemplo, ela é imprescindível, mas aquele
contato, né, mais próximo, mais cotidiano, mais ágil, isso precisa estar atrelado a uma política de comunicação. Então, a gente entende que, dentro dessa perspectiva de fortalecermos o papel da universidade, conscientizarmos a sociedade sobre a importância da universidade, especialmente sobre as nossas ações aqui em Marília, demanda também vincularmos todo esse fortalecimento com essa política de comunicação. Né? Muito como a Ana mencionou, muitas vezes a gente faz atendimentos, quer seja da área da saúde, quer sejam ações, né, das áreas de humanas, que são os nossos 2 pontos fortes aqui em Marília, e a sociedade acaba não sabendo, desconhecendo. Dentro dessa perspectiva, também pretendemos, óbvio que quando tudo isso for possível, se e quando isso for possível, né, também abrirmos mais a universidade para a sociedade, porque é um caminho de mão dupla. Do mesmo modo, né, que nós queremos que a sociedade nos enxergue mais, nós também temos que estar abertos para essa parceria, para esse contato, para essa aproximação. Então, só que a gente entende que isso precisa ser realizado de forma mais profissionalizada. Então, nós vamos buscar todas as possibilidades, as condições para viabilizarmos isso. Não, e além disso, eu acho que a sociedade tem que entender que a gente é financiado por eles e que tudo que é gerado, todo conhecimento gerado na universidade é em prol dessa sociedade, e as ações, os projetos que são feitos têm que ser como uma forma, né, de devolver esse recurso que a gente vive, né, a gente vive com o recurso da sociedade. Então, a gente trabalha em prol dessa sociedade e em benefício dessa sociedade. E muitas vezes eles não têm esse entendimento, né? Então, na verdade, é um retorno de tudo aquilo que eles nos propiciam. A gente fala agora, então, de um tema que a professora Cláudia até já abordou no primeiro bloco, que é a questão da permanência estudantil. Ela já citou aí o pioneirismo da Unesp, né, em trazer cada vez mais estudantes das escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, para dentro da universidade. Mas a gente sabe que esses alunos, muitas vezes, têm dificuldades para permanecer no curso, né, dificuldades, inclusive, financeiras. Como que vocês pretendem trabalhar dentro dessa questão da permanência, sabendo também das questões financeiras que impactam na própria universidade? Então, Júlio, ontem eu até tive a curiosidade de ver, e na página da reitoria da Unesp, eles falam, né, que na última década teve um aumento de 89% de alunos matriculados na Unesp que são pretos e pardos, né? Então, isso é uma informação bastante importante. Então, a gente está oportunizando, né, a essa camada da sociedade estar tendo a possibilidade de cursar o nível superior. Então, eu acho que isso é uma ação muito importante. Porém, especificamente aqui em Marília, nós somos um campus bastante carente e a gente necessita muito de bolsas. Tanto é que no ano de 2020, Marília 284 alunos foram contemplados com bolsas, né? Mas isso não é suficiente para atender a nossa necessidade. Eu não sei se vocês sabem, a gente também tem moradia aqui em Marília, né? Nós temos 95 vagas de moradia. No ano de 2020 foram pagos 64 auxílios aluguel, mas nós temos uma lista imensa de alunos que ainda estão esperando. Então, assim, regularmente nós temos 160 bolsas, mas a gente tem uma equipe que trabalha muito fortemente, né? A nossa assistente social daqui é muito empenhada, ela está bastante envolvida na COP, então a gente tem conseguido um número maior de bolsas, então para conseguir manter esse aluno aqui, mas a gente entende que só isso não é suficiente, né? Eu e a Cláudia já até falamos bastante isso na campanha, que permanências não é só moradia e comida, que envolve outras coisas. Então, o que a gente acredita? Que tem que ser uma política de Estado. A partir do momento que o Estado deu a oportunidade desses alunos estarem frequentando uma graduação de nível superior, tem que ser dada condições mínimas para a manutenção deste aluno dentro da universidade. E, às vezes,
o que acabou acontecendo? A universidade acabou abraçando essa causa, porém ela não tem recurso suficiente para a manutenção de todos esses alunos. Então, a nossa gestão também vai ser, a gente vai envidar esforços junto à reitoria e também pensar em ações junto ao governo do estado, porque sozinho a gente não consegue muita coisa, né? Então, a gente tem essa clareza, né? E a gente acredita e acha muito importante a manutenção dos nossos alunos, mas dentro de condições salubres, né, que eles também tenham a oportunidade de ter livros, acesso a textos, acesso a outras coisas. E o que também a pandemia mostrou é o seguinte, a gente tem uma diferença digital muito grande de acesso desses alunos. A gente aqui em Marília teve alguns alunos que permanecem na moradia. Por quê? Porque se eles voltassem para a casa deles, eles corriam mais risco sanitário, e não só isso, eles não iriam ter condição de estar assistindo às aulas virtuais das residências deles. Então, a gente tem que também ter esse olhar e a oportunidade, né, de melhorar as condições de vida desses nossos alunos. A gente faz por uma pequena parcela, mas a gente sabe que muitos mais precisam disso também. Em relação à extensão universitária, que é outro tema que a gente passou, né, no primeiro bloco, mas a gente volta a falar desse tema, vocês defendem uma aproximação maior entre a universidade e a sociedade civil, o setor público, empresas privadas também, para que, de repente, esses projetos, essas demandas partam da própria sociedade. É mais ou menos isso? Esse é o caminho que vocês enxergam melhor para a extensão? Sim, porque, na verdade, às vezes o projeto de extensão, a gente, enquanto docente, a gente, né, vai propor um projeto na nossa área de atuação. E, às vezes, aquilo não é o que aquela comunidade deseja. Então, o que a gente acredita? Pensar numa perspectiva diferente. Então, a gente ir à comunidade, a gente entender o que aquela comunidade necessita e a gente trabalhar em prol daquilo, mas claro, né, dentro daquela nossa expertise. E assim, eu acho que é bastante importante lembrar que a partir do próximo ano vai aumentar a carga horária de extensão para todos os cursos de graduação da Unesp. E nessa perspectiva, a gente tem que estar afinado com o desejo da sociedade. Por quê? Porque a partir desses projetos, né, uma vez eu tive a oportunidade de participar de um evento de extensão, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, e eles falavam bastante da pesquisação, porque o fato da gente estar indo fazer um projeto de extensão, não é só a extensão pela extensão, mas assim, daquele projeto geram muitos produtos de pesquisa, e o que a gente tem que pensar é o que a gente vai estar trazendo de benefício naquela comunidade. Então, assim, é uma forma da universidade estar extramuros, a gente está saindo do nosso nível de conforto e a gente está indo para aquela comunidade buscar atender as necessidades naquele momento específico. E é claro, né, que se a gente conseguir mais parcerias é melhor, porque o que a gente percebeu? Nos últimos anos, reduziu muito o recurso para projeto de extensão. E isso é muito triste, né? Então, assim, Marília, a gente chegou a ter 100 projetos de extensão e hoje os docentes nem se cadastram. Por quê? Porque reduziu o recurso, não vem bolsas, então, desestimulou as pessoas a fazerem projetos de extensão. E aqui, assim, a gente tem também projetos de extensão em assentamentos, de educação, que a Cláudia pode falar com mais propriedade. Eu, particularmente, né, eu faço um trabalho junto com a Prefeitura Municipal, a gente tem uma parceria de fazer triagem auditiva no escolar, que é um projeto muito grande do Ministério da Saúde e da Educação, e Marília aderiu a esse projeto, então eu sou uma representante da Unesp nessa área de atuação. Então, e a gente, é uma coisa que, assim, a gente tem muito afinados, eu e a Cláudia, a gente sempre teve parcerias
entre saúde e educação, né, que são áreas muito fortes. Então, a importância da intersetorialidade, né, assim, é claro que eu vou lá como fonoaudióloga fazer a triagem auditiva, mas eu estou indo para uma escola, né, então isso é muito importante, a universidade estar presente na comunidade. Eu só queria complementar, se você me permite, também dizer que, atrelado a tudo isso que a Ana comentou, nós temos a intenção de também estabelecermos mais pontualmente uma política cultural, artístico-cultural, porque a gente também entende que nós temos que valorizar essa área. Principalmente agora, vivendo esse contexto, né, de pandemia, a gente tem visto bastante a importância de se pensar nas condições de saúde mental, né, da comunidade, da sociedade em geral, mas principalmente desse momento de retomada, quando nós formos fazer isso, né? Então, a gente também tem essa perspectiva. A Marília, por exemplo, tem algumas ações extensionistas bastante importantes. Na área da educação, a gente tem o Ludbus, é um projeto de uma colega, né, do nosso campus, da área da educação, que trabalha com literatura, que incentiva a leitura, e percorre as escolas de Marília e região. É muito interessante esse projeto. Nós também temos o nosso coral Boca Santa, que faz apresentações maravilhosas em todo o estado de São Paulo, em outros, inclusive tem uma projeção, né, nacional, inclusive. Só para mencionar, obviamente, alguns, e não que considere menos importantes os demais, apenas como exemplo mesmo. Mas a gente quer isso, a gente quer fazer essas parcerias, Júlio, principalmente com as instâncias públicas. Né? Nós temos as secretarias municipais de cultura, as secretarias, como a Ana mencionou, de saúde, de educação. A gente tem que trabalhar na intersecção entre as áreas, porque sozinhos nós não vamos pontualmente ir muito longe, né? Mas a gente tem essa clareza que, em termos de permanência, a permanência ela tem que ser pensada como melhor qualidade da vida universitária. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, e também a gente precisa superar a visão assistencialista, né? Direito, então isso tem que ser tratado dessa perspectiva. O nosso tempo, infelizmente, ele está se esgotando, mas acho que dá para a gente destacar um último ponto do plano de vocês, do plano de gestão de vocês, que eu acho bastante interessante, que é a proposta de vocês de criar um programa de acolhimento e acompanhamento às vítimas de violência dentro do ambiente universitário. Fale um pouquinho mais como que seria esse programa na prática. Olha, que bom que você nos oportuniza esse momento de podermos falar dessa temática. Olha, Júlio, esse já é o tema da violência, né, em universidades, já é um tema conhecido, ainda que velado, vamos dizer assim, né? Nesse pré-diagnóstico que nós realizamos, por ocasião aí da proposição, elaboração do plano, de uma perspectiva mais coletiva, nos tocou demais, e já é algo que a gente já desejava, né, tocar também enquanto tema, a invisibilidade de ações voltadas para o combate à violência, em especial à violência sexual. Foi, assim, chocante, eu posso te dizer, né, observar o silenciamento de vozes em relação a esse tema. Infelizmente, ele é tratado de forma velada. Penso que a universidade, no geral, não apenas a Unesp, mas a universidade em geral, precisa desvelar essa temática e tratá-la também de uma perspectiva profissional, né? Eu penso que nós ainda temos muito a percorrer em relação às práticas, mas a gente quer muito, a partir das parcerias que mencionei com as instâncias públicas, propor esse programa e, mais que isso, além de propor esse programa, integrarmos as redes de prevenção, né, de acolhimento, prevenção e combate à violência sexual, que já se encontram estabelecidas em âmbito municipal, em âmbito estadual e, por que não, em âmbito nacional.
Então, estamos empreendendo os contatos com representantes dessas instâncias e que já tem uma ação, já tem protocolos, enfim, já tem uma tradição, uma história e uma expertise que poderão, então, nos auxiliar na consecução dessas práticas. De todo modo, nós queremos, assim, assegurar para a nossa comunidade que nós vamos fazer um enfrentamento dessas questões, claro, com muito cuidado, sempre tudo muito dentro do que é considerado, né, ético e legal, mas a gente vai dar visibilidade e a gente vai fazer esse enfrentamento. É um enfrentamento que não dá para ser só em Marília, mas a gente precisa começar. A Unesp, por si só, já vem, sim, fazendo um enfrentamento em termos gerais para toda a universidade. A gente tem já alguns materiais que podem ser acessados na própria página da Unesp, né? Materiais importantíssimos, ações importantíssimas, mas a gente entende que isso precisa ser fortalecido pontualmente a partir das características e singularidades de cada unidade. Na nossa unidade, infelizmente, é uma ação que ficou por muito tempo velada e talvez agora, oportunizando esses espaços de voz e escuta que nós tivemos a oportunidade, né, de materializarmos, isso tenha ganho mais saliência. Mas já era algo, obviamente, que até pela nossa própria condição, né, de sermos uma chapa feminina, eu fui aluna dessa unidade, então pude passar aí, né, pela graduação, pós-graduação, por várias formas de contratação como docente, enfim, pude experienciar várias possibilidades. Felizmente isso nunca ocorreu comigo, mas sei da ocorrência com alunas, com colegas, e acho que é tempo, Júlio, de fazermos esse enfrentamento. Na prática, é a proposição do programa vinculado às parcerias municipal e estadual, por enquanto, que é o que com as quais a gente já pôde avançar até o momento, né? Geralmente, quando há alguma ocorrência, a Unesp abre uma comissão de apuração de fatos, a partir do relatório da comissão preliminar abre-se sindicância, mas nem sempre nós temos a expertise da perspectiva mais profissional, de conduzirmos as discussões, os encaminhamentos sobre essas questões. Então, a parceria com as instâncias públicas é neste sentido, de conseguirmos esse suporte e essa expertise. Mas isso é algo que nós faremos esse enfrentamento com muita tranquilidade, com muita assertividade, porque nós entendemos que ele é mais do que necessário. Obviamente, a gente fala do combate à violência de modo geral. Eu destaquei especialmente a violência sexual, porque é algo que foi, nos nossos apontamentos, foi bastante relevante, né? E a gente espera também contar com a comunidade, com todos os nossos colegas que já atuam com essas temáticas. Temos grupos de estudos, grupos de pesquisa, já com trabalhos consolidados, temos coletivos, né, na nossa sociedade, na nossa região, também com trabalhos consolidados. Então, a gente pretende, a partir de um programa a ser implementado na Unesp, poder integrar uma rede maior com essas instâncias públicas e da sociedade civil que já tratam e já têm, né, uma tradição forte já no enfrentamento dessas questões. Certamente um tema muito relevante, professora, mas nós chegamos ao fim do nosso tempo. Eu queria agradecer demais a vocês, a participação de vocês. Professora Cláudia, muito obrigado por estar aqui com a gente e boa gestão para você. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a você, a sua equipe, e espero que vocês possam oportunizar cada vez mais esse diálogo, né, com a comunidade unespiana, da parte de todos que estão aí envolvidos na condução da gestão das nossas unidades. Com certeza esse é o nosso papel. Professora Ana Cláudia, também agradeço a sua presença aqui com a gente hoje, mesmo que virtual. A gente também, Júlio, agradece a oportunidade de estar nos apresentando para a comunidade unespiana, né? E parabenizá-lo pelo programa e pela iniciativa e por toda a sua equipe. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Esta edição está chegando ao fim, mas você pode rever esta entrevista e outros conteúdos da TV Unesp no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até mais.